Livro de Josué, capítulo 3. Livro de Josué, capítulo 3, nós leremos todo o capítulo. E eu convido a igreja a participar da leitura. Nós faremos esta leitura de forma responsiva. Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levavam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Meus irmãos, dentre os atributos, dentre as características de Deus, eu fico refletindo na glória e na beleza dos aspectos que se combinam em Deus. Ele é soberano, transcendente, está além de nós, mas ao mesmo tempo, Ele é o Deus presente, o Deus pessoal,
o Deus que caminha com o seu povo, o Deus que fala com o seu povo. E isso é muito bem ilustrado em alguns fatos na palavra de Deus. Poderíamos destacar muitos, mas eu menciono aqui 2. Quando os amigos de Daniel estavam na fornalha superaquecida, porque negaram cultuar a estátua construída pelo rei, foram lançados naquela fornalha. Quem os lançaram morreram porque a fornalha fora superaquecida. Entretanto, quando o rei olha, não são 3 que estão lá, são 4, porque o anjo do Senhor estava ali, junto com eles, mesmo em uma fornalha. E se nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus e do ministério de Jesus, nós vamos deparar exatamente com isso. Deus conosco, a presença de Deus com o seu povo. Deus se fazendo carne e habitando entre nós e dando a própria vida por nós. E esse texto bíblico que nós lemos aqui nos permite compreender um pouco mais a respeito da presença do Deus vivo com o seu povo. Nós já pregamos recentemente, estamos em uma sequência no livro de Josué. Nós pregamos quando Deus chamou Josué para assumir o posto deixado por Moisés. Nós vimos ali algumas características da vida bem-sucedida, porque Deus prometeu que Josué seria bem-sucedido. A vida bem-sucedida requer convicção na fidelidade de Deus, requer obediência a Deus e requer a percepção de que Deus é presente com seu povo. Nós vimos também a respeito dos 2 espias que Josué enviou à cidade de Jericó para conhecer a Jericó. E ali, aqueles espias foram recebidos por Raabe, uma prostituta. E naquela ocasião nós vimos que antes mesmo dos espias chegarem em Jericó, o Senhor já havia os precedido. O Senhor havia preparado o caminho para eles. O Senhor já havia infundido medo nos habitantes de Jericó. O Senhor conduziu todas as coisas. Quando aqueles espias retornaram até Sitim e relataram a Josué a respeito da cidade de Jericó, a palavra que nós lemos hoje inicia dizendo que Josué levantou de madrugada. Levantou de madrugada. Meus queridos, há coisas na nossa vida, especialmente na nossa vida espiritual, que nós não postergamos, nós não deixamos para depois. Josué entendeu que era hora de marchar e atravessar o Jordão, por isso levanta de madrugada. Decisões que precisam ser tomadas, de entrega da nossa vida, de compromisso com o Senhor, de comunhão com o Senhor, de consagração ao Senhor. Não postergue, não deixe para depois. Josué ordenou que os sacerdotes fossem à frente para atravessar o Jordão, levando a Arca da Aliança. E isso já nos ensina, irmãos, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus com o seu povo. O povo precisava caminhar para atravessar o Jordão, mas não sozinho, guiado por Deus. A nossa vida precisa ser guiada pelo Senhor. E dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, indicando que aquele povo só poderia transpor o Jordão se fosse atento e obediente à palavra de Deus. Então Deus à frente e o povo comprometido com o Senhor em obediência ao Senhor. Os sacerdotes com arca caminhavam à frente do povo,
2.000 côvados, ou seja, cerca de 1.000 quilômetros, não muito perto do povo, para não correr o risco do povo profanar a Arca da Aliança, tocar na Arca da Aliança, mas também não muito distante, porque eles não poderiam perder de vista a Arca. Meus queridos, nós não podemos perder de vista o Senhor que vai à nossa frente, dirigindo a nossa vida. Por ordem de Josué, eles levantaram a Arca da Aliança. Neste ato, o Senhor estava sendo glorificado no meio daquele povo. E interessante que logo o versículo seguinte diz que a partir daquele momento o Senhor começou a engrandecer a Josué entre o povo, depois que Deus foi exaltado entre o povo. Basta lembrar que Josué assumira o posto de Moisés, porque em dado momento Moisés não santificou e não exaltou a presença de Deus. Agora, sob a liderança de Josué, a Arca da Aliança é erguida, o Senhor é exaltado no meio do povo e o Senhor começa a engrandecer Josué naquela liderança. Eles caminharam. Quando chegaram às margens do Jordão, era de se esperar que imediatamente eles atravessassem o Jordão, mas não. Eles pararam às margens do Jordão e ali permaneceram 3 dias. Não foi em vão, havia um objetivo para isso. O povo precisava ver o Jordão, o povo precisava perceber o desafio tremendo que era atravessar o Jordão, o povo precisava perceber que eles dependiam naquele momento do Senhor. E o tempo de prova nos ajuda a entender a nossa dependência do Senhor. Por isso nós achamos nas Escrituras primeiro a lei, depois a graça. Nós achamos primeiro uma noite de tempestade, para depois Jesus acalmar a tempestade. Eles permaneceram 3 dias observando o Jordão. Irmãos, o Jordão, que deságua no Mar Morto, que está 400 metros abaixo do nível do mar. O Jordão é cercado por montanhas. E em alguns lugares o Jordão se estreita e há ribanceiras para descer no Jordão. Águas profundas chegando a 30 metros de profundidade. O povo olhando o Jordão facilmente entenderia que eles estavam diante de um problema muito grande e que só uma ação de Deus poderia resolver. Josué tomou a palavra e Josué declarou qual era o ensino daquele milagre. Meus irmãos, nós precisamos compreender quais são os ensinos que Deus nos passa por meio dos milagres. Algumas pessoas, em uma interpretação errada das Escrituras, veem os milagres na perspectiva tão somente da repetição dos milagres e não conseguem extrair o princípio que Deus quer nos trazer por meio do milagre. E aqui, no versículo 10, nós temos a declaração do princípio de Deus por meio daquele milagre. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Josué disse: olha, neste ato, vocês perceberão que o Deus vivo está no meio de vós, e que o Deus vivo vai lhes dar vitória sobre as nações que estão apossados de Canaã.
Portanto, irmãos, quando o Senhor abre as águas do Jordão, o povo atravessa em terra seca. O Senhor revela ao povo que Ele é o Deus vivo que está no meio do seu povo. E é exatamente esse tema que nós temos nesse texto bíblico, porque é o princípio principal deste texto bíblico, é o ensino principal deste texto bíblico. O povo de Deus precisa perceber que o Deus vivo está no meio deles. E o que acontece quando o Deus vivo está no meio do seu povo? Nós destacamos aqui, primeiro, quando Deus vivo está no meio do seu povo, o Jordão se encolhe. O Jordão se encolhe. O povo parado diante do Jordão, defronte estava a terra de Canaã, mas eles estavam impedidos de caminhar pela terra de Canaã, porque o Jordão significava separação de Canaã. Como atravessar o Jordão? O Jordão os separava. Mas, irmãos, quando o Senhor abre as águas, Ele estava revelando a presença do Deus vivo que faz o Jordão se encolher. O Jordão era causa de medo, de preocupação, de ansiedade. Imagine aquelas águas, mesmo porque era tempo de cheia, o Jordão transbordava. As pessoas poderiam facilmente serem arrastadas pelas águas, se afogarem. Ali está um povo temeroso diante do Jordão. Mas a presença do Deus vivo fez o Jordão se encolher. A presença do Deus vivo encheu o coração do povo de uma nova perspectiva. Qual é o seu Jordão? O Jordão que te separa de bênçãos maiores que o Senhor tem para a sua vida. Qual é o Jordão que te assusta e que às vezes gera sofrimento na sua alma? Precisamos preocupar menos com o Jordão. E precisamos buscar mais e nos alegrar mais pela presença do Deus vivo. Porque quando o Deus vivo é presente, o Jordão se encolhe diante dele. Os próprios sofrimentos que nós passamos nessa vida são oportunidades que nós temos para que os nossos olhos possam se abrir, percebendo que o Deus vivo não está longe de nós. John Piper diz: há coisas na palavra de Deus. Quando ele diz coisas, ele está se referindo ao ensino, às promessas do Senhor. Há coisas na palavra de Deus que nós só conseguimos enxergar usando as lentes das lágrimas, só passando por sofrimentos. O povo permaneceu 3 dias diante do Jordão, mas o Deus vivo ali estava, e os olhos do povo foram abertos e eles perceberam, o Deus vivo ali estava, e as águas do Jordão se encolheram diante do Deus vivo. O salmista diz: foi-me bom ter passado pelas aflições, para que aprendesse os teus decretos, Senhor. Salmo 119, 71. Se o seu Jordão é algum tipo de sofrimento, de provação,
ou quem sabe algum pecado que ainda te segura, que ainda te amarra, e você diz: eu luto e não estou conseguindo vencer. Considere a presença do Deus vivo, porque a presença do Deus vivo faz com que as águas do Jordão se encolham. A presença do Deus vivo devolve ao seu coração a bênção de ser um homem e uma mulher cheia de fé. Mas, queridos, a presença do Deus vivo, além de fazer com que as águas se encolham, a presença do Deus vivo faz com que Canaã se torne realidade. Faz com que Canaã se torne realidade. A caminhada do povo de Israel foi uma caminhada, às vezes duvidando: será que realmente vamos chegar a Canaã? Às vezes olhando para o Egito, lembrando dos tempos passados, mas também uma caminhada na perspectiva de chegar na terra que Deus lhes prometera. Quando Deus abriu as águas do Jordão, Canaã deixou de ser um sonho para ser uma realidade. Canaã deixou de ser uma possibilidade para ser um fato. E, meus queridos, Deus não apenas abriu o Jordão para que o povo caminhasse para Canaã, mas o Senhor preparou também o caráter daquele povo, porque aquele povo precisava estar preparado para entrar em Canaã. E são estas obras que o Deus vivo faz na nossa vida. Qual é a nossa Canaã? A nossa Canaã é a glória. Ainda não estamos nesta Canaã, mas se o Deus vivo está conosco, esta Canaã não é uma possibilidade, não é um sonho. Esta Canaã é uma realidade para o povo que professa fé em Jesus. Não sejas incrédulo, mas seja crente. E para entrar nesta Canaã, certamente nós não podemos entrar com os nossos pecados. Por isso Deus provou o seu povo antes de chegar em Canaã. Deus nos prova, Deus nos trata, Deus nos santifica, Deus nos prepara. O ouro, para ser purificado, passa por todo um processo interessante. No fogo superaquecido, o ouro derrete. E então as sujeiras desaparecem, outros elementos são tirados, de forma que fica o ouro puro. Meus amados, diante do Deus vivo, Ele trabalha a nossa vida para chegarmos a Canaã preparados com o caráter de Jesus, o caráter santo de Jesus. Mas muitas vezes nós precisamos passar pelo fogo. E esta linguagem é bíblica. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua primeira carta, verso 7, diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus está trabalhando as nossas vidas. A presença do Deus vivo torna Canaã uma realidade para a igreja, uma realidade para o crente. Deus nos conduz para Canaã, mas é preciso passarmos por um processo de aperfeiçoamento. Prova e sofrimento não opera a salvação de ninguém. Mas prova e sofrimento são instrumentos de Deus para aperfeiçoar a nossa vida, porque nos leva a depender mais de Jesus e a confiar mais em Jesus.
Às vezes reclamamos por causa do sofrimento. Às vezes perguntamos por que o sofrimento. Não queremos o sofrimento. Mas Deus revela graça também por meio do sofrimento. Meus queridos, a presença do Deus vivo faz o Jordão se encolher. Faz Canaã se tornar uma realidade. E eu quero finalizar dizendo que a presença do Deus vivo permite a fé triunfar. Quando Josué levantou-se de madrugada, o povo também levantou-se de madrugada e seguiram Josué rumo ao Jordão. Aquele povo poderia perguntar, mas como? Por que caminhar? O Jordão está diante de nós. O ato de caminharem foi um ato de fé. Para muitas pessoas, você depender de Jesus, consagrar a sua vida a Jesus, cultuar, frequentar a igreja, consagrar a Deus a sua vida, é uma perda de tempo, mas você sabe que você está caminhando pela fé. Continue caminhando pela fé. O povo se levantou e caminhou rumo ao Jordão, porque Deus ia à frente daquele povo. O Deus vivo presente entre nós nos permite caminhar em fé. Quando eles chegam no Jordão, mais um ato de fé. Colocam os pés nas águas, as águas não se abriram para então eles entrarem. Eles entram e as águas abrem. Meus queridos, foi um ato de obediência, um ato de fé, um ato de confiança. O problema não está resolvido. Comece a colocar os seus pés, a caminhar, a buscar, a ir atrás do seu filho que está longe do Senhor, a anunciar o Evangelho, a buscar a solução dos problemas. E Deus, o Deus vivo, presente entre o seu povo, é o Deus que age no momento certo. E quando o povo caminha, colocando os pés nas águas, acontece aquele fato glorioso. As águas que vinham de cima pararam, uma verdadeira barragem, e o povo atravessa em terra seca, caminhando rumo a Canaã. A fé não é, como alguns dizem, um salto no escuro, porque a fé é a percepção da presença do Deus vivo conosco. A fé é um ato onde nós seguimos e servimos o Deus vivo. Isso é a verdadeira fé. A palavra de Deus diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Uma fé vitoriosa, pela presença do Deus vivo. Eles responderam à presença do Deus vivo em atitudes de fé. Queremos concluir a palavra desta noite, dizendo, irmãos, aquele milagre foi realizado para que aquele povo percebesse que o Deus vivo estava no meio deles. E o Deus vivo está em nosso meio, porque o Senhor Jesus não permaneceu na sepultura, Ele ressuscitou. O Deus vivo está no nosso meio, porque o Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Espírito Santo e Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, nós cremos na presença do Deus vivo. E crendo na presença do Deus vivo, nós vamos ficar assustados, sendo derrotados pelo Jordão que está diante de nós? Nós vamos atentar para as forças do Jordão ou vamos olhar para o Deus vivo que vai à nossa frente?
Se o Deus vivo está presente conosco, nos cabe, irmãos, caminharmos na certeza que Canaã não é uma possibilidade. Canaã é uma realidade para o povo de Deus. E Deus está trabalhando em nós para esta Canaã eterna. A nossa pátria, de fato, não está neste mundo, está no céu, onde Jesus nos aguarda. Mas existem áreas na nossa vida que precisam ser santificadas, pecados abandonados, sofrimentos vencidos. E Jesus está trabalhando isso na nossa vida. O Deus vivo é presente. E em tudo isso nós precisamos responder com fé, como o povo respondeu com fé. Caminhando, servindo ao Senhor, colocando os nossos pés nas águas, esperando em Deus abrir as águas. E o Senhor é o Deus que no momento certo abre estas águas. Coral, vida e louvor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível,
em São Paulo essa semana passada, não me recordo se quarta ou quinta, a irmã Ana me ligou falando da situação do esposo, do Júlio, um momento de muito sofrimento, desespero, mas o que podemos falar para nossa irmã se resume nessa palavra dessa noite. Nós servimos ao Deus vivo e Ele está conosco. O Jordão que está diante de nós, o Senhor conduzirá as nossas vidas, abrirá o mesmo, nos levará a Canaã. Vamos caminhar em fé. Cada um de nós caminhemos em fé, na presença do Deus vivo. Eu sirvo ao Deus vivo. Glorifique o Deus vivo na sua vida. Em pé, oremos. Ó Pai, a Ti damos glória e todo louvor, porque és o Deus soberano, poderoso, mas o Deus que se coloca na vida do Teu povo. E graças Te damos porque de uma forma tão especial o Senhor se colocou nas nossas vidas por meio de Jesus, e habitando em nós pelo Espírito Santo. Abra, Senhor, os nossos olhos para que caminhemos percebendo a presença do Senhor, exaltando a presença do Senhor. Pai, no nome de Jesus, não permita que os nossos olhos se curvem diante dos Jordões que enfrentamos pela nossa caminhada, mas dá-nos graça, Senhor, para contemplarmos a presença viva do Senhor. E que pela presença viva do Senhor possamos olhar para Canaã cheios de fé, sabendo que coisas gloriosas o Senhor reserva para o Teu povo, reserva para os Teus filhos. Abençoe cada irmão, abençoe cada irmã e leva-nos aos nossos lares agora, na Tua paz. Pois oramos e suplicamos o favor Teu, em nome de Teu Filho Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém.